Helena Lima. Quem é Helena Lima? Vamos começar do início? Meu amor pela medicina começou desde que eu me entendo por gente. Desde sempre. Minha mãe sempre conta e adora contar essas histórias. Eu adorava brincar com as bonecas e tratar as bonecas e tratava os familiares, né? Adorava tratar, medicar minha mãe e tal. E com isso aí eu sempre cresci com esse sentimento. É uma coisa que eu nunca tive dúvida. Sempre veio à minha cabeça tratar das pessoas. Teria uma clínica, tinha até nome, Castelinho Amarelo. Ai, meu Deus. Enfim. E aí, durante os estudos, né, sempre gostei de estudar. E eu acho que esse gostar de estudar, sempre esse lado da biologia, sempre gostei muito dos bichos, mas cuidar de gente. E eu sempre falei isso. E outro detalhe que também, eu lembro, mas minha mãe fala muito, que eu falava assim, eu vou tratar de gente grande. Sabe por quê? Porque criança também trabalha demais. Então, eu acho que eu já cresci com isso dentro de mim. Nunca tive dúvida. E quando chegou o momento de definir, né, na minha época era vestibular, a gente já tinha que saber para quando ou qual prova que ia fazer, que tinha que ter tantos pontos para entrar para a faculdade. E foi aí, já fiz o vestibular para medicina. Tudo começou, faculdade de medicina, UFMG, Belo Horizonte, então sempre estudei em Belo Horizonte, né? E na faculdade a gente começa a traçar caminhos, você começa a sentir para onde você, seu coração quer ir. E realmente logo eu identifiquei que seria cirurgia. Então, no meio assim do curso, todos os meus estágios, tudo que eu já vinha buscando, já vinha atrás de cirurgia. Fui acadêmica de um cirurgião geral, achava ótimo em todas as aulas ali, Santa Casa, Dr. Célio Nogueira, Dr. Mário Ribeiro, que eram nomes da época, né? E adorava um bloco cirúrgico. E aí, uma vez que a gente termina, a gente tem que partir para uma residência. Então, quando a gente está na Federal, né, Hospital das Clínicas, é o sonho. Ainda mais fazendo cirurgia, os preceptores, os professores, que já eram da nossa formação, o sonho era ficar ali na nossa casa. Enfim, acabei passando numa residência da FEMIG, que é a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, no hospital que foi o primeiro ano em que esse hospital tinha deixado de ser INAMPS e virou FEMIG, Hospital Alberto Cavalcante. O bacana disso é que nesse hospital pequeno, praticamente na periferia, não conhecia, praticamente todos os preceptores eram os preceptores do Hospital das Clínicas. Então foi muito legal, fui muito bem recebida e eu lembro de um colega que era residente acima de mim, ele falou, não assusta com o hospital, ele é simples, ele é pequeno, mas você vai vestir a camisa dele. Tanto é que fiquei lá 18 anos. Bom, uma vez na cirurgia geral, foram 3 anos, e o legal desse hospital, que a nossa formação era muito completa, então eu acho que ali a gente só não operou coração e neuro, que a gente operava todas as especialidades da cirurgia geral, inclusive tinha um cirurgião plástico lá, que foi importante nas minhas decisões, e nessa formação, trauma e oncologia também, e mastologia. Então o bacana aí que nesses 3 anos, que eu fiz 3 anos de cirurgia geral, o meu 3º ano já foi focado na mastologia. Foi muito bacana para minha formação, porque depois desses 3 anos, aí sim eu parti para a cirurgia plástica. Então, lembrando aqui com muita saudade, né? Eu falei do Alberto Cavalcante, abracei e realmente fiquei ali 18 anos, então além da residência, virei preceptora da cirurgia geral, mas tem muitas histórias ali e casos assim, que deixa a gente até muito feliz de lembrar, porque a gente fica lembrando de casos aqui que emocionam a gente. Por exemplo, quando eu decidi fazer a cirurgia geral, o que me chamou muita atenção e meu coração foi para esse lado, é que quando você faz um diagnóstico e a doença, ou que você tem que resolver é cirúrgico, é uma coisa assim, é muito delicado, mas você consegue dar uma solução, né? Então, muitas vezes, abraçando essa causa, eu lembro da gente no pronto-socorro, uma senhora, tadinha, praticamente sozinha, abandonada, e não era um trauma, ela veio do interior, sabe? Estava ali sozinha, e qual que era o diagnóstico dela? Era cirúrgico, ela tinha problemas intestinais
que tinha que ser operada. Ela tinha um útero praticamente esterilizado, precisava ser retirado esse útero. Então ela não estava no lugar certo. Eu falei, gente, ela tem que ir pro meu hospital e eu quero ajudá-la e conseguir. Interessante dessa história que eu nunca esqueci. Então a gente mexe ali em serviço social, né, que é SUS. E levamos para o hospital, ela ficou ali com a gente, foi até mais de um mês. Fizemos o tratamento intestinal, depois fizemos o tratamento lá da histerectomia, que é tirar o útero. E eu acho que ela só voltou para casa já com mais de 2 meses. Enfim, família, né, gente, distante. Então a gente vira família dessa pessoa, dessa paciente. No outro caso também, acabou sendo triste porque a paciente veio a falecer, mas eu cuidava tanto da paciente, só era eu, ela só queria que eu avise, ela só fazia o exame se eu estivesse ali do lado. Então assim, ela veio a falecer, mas a família ganhou o presente da família, de tanto amor que a gente ali dividia, sabe, naquele momento de cuidados, que até sobrecarrega um pouco o médico, mas é nossa missão. A gente tratava a mama de todos os jeitos, né? A maioria é câncer mesmo, então histórias muito pesadas, histórias de tristezas profundas, né? Aquelas mulheres, e eram assim, atendimentos todos os dias, cirurgia todos os dias. Então ao mesmo tempo que isso me cativou de tratar, de cuidar dessas mulheres, mas eu também achei que estava pouco, sabe? Só a mama. Eu imaginei e comecei a desejar que eu queria cuidar do corpo todo. E indo para uma especialidade, né? Que a cirurgia geral é a base, indo para uma especialidade, então não sendo só a mama, aí sim eu pensei na cirurgia plástica. Aí eu fui para esse lado da cirurgia plástica, imaginando que eu poderia cuidar dessas mulheres não só da mama, mas do corpo todo. E aí, coincidentemente, também nessa época, meio que juntou o Dr. César Arrunati, que é meu tio. Eu não era assistente dele, não era residente dele, ele simplesmente me convidou para acompanhá-lo numa das idas ao Peru, onde ele tinha essa rotina 2 vezes por ano, então fui. E o bacana, então quer dizer, eu não era cirurgiã plástica ainda, fui até como observo para ajudar, né? E foi legal, e aí sim me cativou. Eu tive uma experiência que foi das primeiras, assim, direto com a cirurgia plástica, cirurgia todos os dias. Aí o melhor de tudo foi que eu terminando minha formação dos 3 anos lá na cirurgia geral, com a mastologia incluída, o Hospital Belvedere, né, Clínica Belvedere na época, tinha acabado de ser construído. Então, o Dr. César Arrunati, cirurgião plástico de renome, super conhecido, uma formação exemplar, construiu uma clínica de cirurgia plástica no Belvedere, chamava Clínica Belvedere, tinha uma placa cirurgia plástica com o objetivo de englobar e trazer e reunir da melhor maneira possível cirurgiões operando ali. É um hospital que nunca teve atendimento geral, nunca teve ambulatórios. O objetivo ali era cirurgia. Então começou-se a criar um novo pensamento e com um visual super legal. Na época não tinha tantas casas, o lugar era alto e a gente tinha sempre ali uma tarde muito interessante, onde fazíamos reuniões científicas, sempre finalizando com um café e algum encontro com os colegas nesse visual bacana que era o pôr do sol no Belvedere. Então, a minha formação praticamente na cirurgia plástica foi com o Dr. César Arrunati. O bacana de todo é o conhecimento que ele tinha, já com essa clínica construída, né? Tive toda a formação, como eu falei, Alberto Cavalcante, Hospital João 23, passei nos Queimados, enfim. Mas o legal é que, logo nesse começo, eu tive a oportunidade, que o Dr. César, a cabeça dele estava lá na frente sempre, apareceu o laser CO2, rejuvenescimento com laser, o que é isso, né? Ele me mandou para São Paulo, vai lá, aprender tudo de laser. Eu fui, né? Então, o Belvedere foi pioneiro aqui em Belo Horizonte, e junto com o Dr. Álvaro Boechat, que aí ele vai entrar quando eu conheci, que foi nosso professor, nós montamos cursos para treinar, para que os médicos, né, cirurgião plástico ou dermato, tivesse a formação para fazer um peeling com laser. Então eu brinco que eu já comecei na plástica fazendo laser. E aí, com toda essa história, na sequência, né, o Álvaro também entrou na minha vida. Então, além de ter uma tecnologia, eu tive todos os conhecimentos de tecnologia junto comigo. E nessa trajetória nós estamos juntos há 21 anos, né? Por aí, 22, né? A história do laser junto, e que a gente sempre gosta de contar, de lembrar nesse contexto. Criamos uma clínica de estética, a primeira clipense,
Teve um momento dessa nossa vida que eu tinha 3 turnos de depilação a laser. Então, quer dizer, fomos pioneiros da depilação a laser em Belo Horizonte. Então, elas foram juntando, né, os quadradinhos e daqui e dali, até chegar no IBEL, né? O IBEL foi quando eu realmente me mudei para o Belvedere, já que eu clínica Belvedere no Belvedere, eu tinha que ter minha clínica também no Belvedere. E toda essa ideia do Instituto Belvedere, que sempre foi uma ideia do Dr. César também, era o quê? A gente ter a complementação da cirurgia plástica com tratamentos complementares. Então aí o laser CO2 foi o primeiro. Nisso aí, gente, ó, já estamos na radiofrequência bipolar interna, né? Então passamos para o fracionado, foi o primeiro fracionado Fraxo, nós tivemos, o CO2 foi fracionado, está aí até hoje, adoro fazer um laser CO2, levo para cirurgia de face, já resolvo ali, começo tratamento de pele, então a gente dá continuidade àquela cirurgia, hoje facial, corporal, então tecnologia está na minha vida, está no meu coração, né? Sempre. O Instituto Belvedere, gente, realmente é aquela realização de um sonho. Eu sempre tive essa vontade do meu serviço multidisciplinar, onde eu posso abranger e tratar meu paciente de uma forma completa, não só com a cirurgia. Então eu falei da cirurgia, eu tenho ali tratamentos corporais e para eu chegar onde eu tô, né, onde eu estou, eu contei com colegas, parceiros, sócios, ideias não faltavam. Porque na minha cabeça, eu tendo mais pessoas ao meu redor, eu criando uma equipe multidisciplinar, a gente pode investir mais, né? Não só tratar o paciente de uma forma completa, mas um investimento em tecnologias, em ambientes legais, consultorias legais, equipe bem formada. E nisso hoje eu agradeço muito essa possibilidade que realmente realizou-se, cumpriu-se, né? E daqui para frente eu só quero e penso em crescimento, em agradecimento, sempre agradecendo muito aos amigos, aos colegas, aos parceiros, à equipe, né? E aos pacientes. E aí o tempo, né, gente? Hoje já são 31 anos de formada e nessa correria, não só de corrida de leito, de operar, de trabalhar, gosto de correr. Então tem esporte na minha vida e isso eu gosto de trazer também para os meus pacientes. A gente faz e adoro patrocinar coisas ligadas à saúde, ao esporte, trago isso da minha vida, demonstro isso o tempo todo. Então eu acho que é isso, né? Tá aí, eu acho que eu resumi bem minha história. Essa aí é a Helena Lima. E corta. Acabou? Acabou! Ai, vou tirar a lapela. Não, gente, peraí. Claudinha, vem cá. Gente, esqueci de uma coisa, mas olha o que a vida me apresentou. Como eu acabei de contar, né, meu professor, meu mestre, tio, Dr. César Arrunato, tudo que eu aprendi na cirurgia plástica eu devo a ele, peruano. Aí eu tenho o quê? Cláudia Herrera, peruana, como assistente. Então hoje somos uma dupla. Ela me auxilia, a gente trabalha juntos e eu tenho um auxiliar peruano e eu era uma auxiliar de um peruano. Não, gente, a vida é muito boa pra mim. Obrigada.